tudo bem com vocês? Novidade na área e dessa vez é resultado de uma parceria incrível com a Microsoft. Hoje vamos falar sobre o ClimaAdapt, a única plataforma do mundo capaz de analisar a vulnerabilidade das cidades para as mudanças do clima. Essa plataforma ajudará o país a cumprir compromissos globais e entender o impacto de políticas públicas de gestão de risco e adaptação. Essa é uma plataforma para todos nós, seja você cidadão, pesquisador ou gestor público. Por isso, eu tô aqui para apresentá-la para vocês. Bora conhecer? O ClimaAdapt permite que você aplique filtros e visualize indicadores individuais, além da seleção de regiões e municípios específicos, apoiando na tomada de decisões e aplicação dos recursos em adaptação às mudanças do clima. A plataforma trabalha com sobreposição de camadas. Nós temos 3 indicadores sociais e 5 naturais, além de 2 modelos específicos para a previsão da elevação do nível do mar e outro de vulnerabilidade das rodovias. E nesse painel aqui, você pode visualizar graficamente. Por exemplo, selecionando o estado do Amazonas, podemos visualizar que a vulnerabilidade dessa região é média. Temos também o número de municípios, área total e população estimada. Não esquece de acompanhar as nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Ministério. Para as boas-vindas, convidamos a presidenta da ENAP, Betânia Lemos. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes e as que nos assistem online. Cumprimento a todos os membros da mesa na pessoa do ministro Valdez Góes. É uma satisfação estar com todos aqui na ENAP, nessa mesa. Essa mesa ela é muito especial e ela é muito representativa da questão climática. Por quê? A gente tem aqui diferentes atores de diversos ministérios e também da iniciativa privada, Microsoft, nossa parceira. Isso mostra a união de forças entre vários setores do governo e o setor privado, que é fundamental para resolver um problema tão complexo quanto o problema de adaptação climática que o aquecimento global vem nos colocando, né, nos defrontando. É um problema muito complexo e ele precisa ser resolvido. Para ele conseguir ser resolvido ou mitigado, né, resolver está difícil, mas pelo menos mitigar, a gente precisa da união, sim, de diversos setores da sociedade, diversos órgãos do setor público. Eu parabenizo aqui o Ministério da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional e a Microsoft Brasil pelo desenvolvimento e implementação da ferramenta. Essa ferramenta foi também implementada com apoio do Elo Group. É uma plataforma, como vocês viram aí no vídeo, 100% automatizada, que vai ajudar muito os estados e os municípios e também o governo federal na identificação das áreas problemáticas, das áreas mais vulneráveis, para poder desenhar e implementar políticas públicas que façam com que a gente não deixe que os desastres aconteçam ou que os desastres matem as pessoas, né? Que a gente previna isso. Então, políticas estruturadas de longo prazo, que começam agora, mas que seguem aí uma longa jornada para evitar que a gente veja desastres como a gente vê todos os anos e como esse ano a gente viu tão fortes em São Paulo e em outras regiões do Brasil. Então, evitar, gente, eu acho que esse é um grande instrumento que vai nos ajudar a evitar mortes de pessoas brasileiras e grandes desastres como a gente tem visto. A plataforma, então, ela vem contribuir muito com a gestão do risco climático e com a identificação dessas oportunidades e dos desafios para que a gente faça melhoria nas políticas públicas. A gente deseja muito que essa plataforma seja usada também pela área científica para subsidiar estudos futuros que vão inspirar soluções inovadoras para o problema climático, da mudança climática. A ENAP, ela acredita que soluções inovadoras são as formas que a gente tem, setor público, de responder a esses desafios tão grandes impostos
pelas mudanças climáticas e a defesa da sustentabilidade ambiental. Então, eu gostaria de parabenizar todos os envolvidos na elaboração dessa plataforma e desejar muito sucesso e que ela seja muito utilizada nos próximos anos. Que bons ventos soprem aí no rumo da plataforma. Obrigada. Bem, para a apresentação da plataforma ClimaAdapt, convidamos o diretor de parcerias com o setor privado do MDR, Paulo Toledo. Bom, boa noite a todos, todas presentes. Autoridades que compõem a mesa, saúdo a todos em nome do ministro Valdez Góes. Agradeço em especial a presença de todos os convidados e do time que participou ativamente do desenvolvimento dessa solução inovadora que a gente vai colocar agora. Bom, essa é a cara do sistema, né? Contextualizando um pouco o problema das mudanças do clima no Brasil. A gente tem um dualismo, né? Tinha um dualismo estrutural na Convenção de Mudança do Clima, que virou uma agenda tripartite hoje. A agenda se divide em 3. Mitigação, que é simplesmente a parte de evitar que os gases sejam emitidos ou removê-los da atmosfera. E a gente tem a agenda de adaptação, que é se adaptar para os desastres extremos, os desastres climáticos extremos. E a gente tem um terceiro eixo agora muito forte, que é perdas e danos, que começou a tomar mais destaque na COP26 em Glasgow. Essa estrutura do Acordo de Paris, firmado em 2016, que suplantou o Acordo de Quioto. Então, é um esforço que o planeta vem tentando tomar desde 1992, com 3 convenções importantes, que são sinérgicas, e a gente tem aqui a Convenção Quadro de Mudança do Clima, hoje ocupando um grande espaço, porque é o problema mais emergente, né? Se a gente não tiver um meio ambiente, um clima sustentável, um meio ambiente adequado, a nossa vida na Terra ela não é viável. Talvez em algumas gerações ou outros, um tempo maior, o ser humano morra, mas outras espécies sobrevivam. Se a gente não cuidar do clima, a gente precisa ter um plano B, né? A gente não tem não existe planeta B, a gente não tem um plano B. Então, o Acordo de Paris veio suplantar isso. E aí, o Acordo de Paris fala que os países têm que ter uma meta de redução de emissões e uma meta de adaptação às mudanças do clima. Então, gente, a linha preta, ela acompanha a subida dos gases de efeito estufa, das emissões do gás de efeito estufa. E as contribuições nacionalmente determinadas, em vermelhinho, que são os compromissos que os países partes assumem junto à sua sociedade, a sociedade global, não são suficientes para abaixar hoje a temperatura global e manter a meta da temperatura do global abaixo de 1,5 graus Celsius, que é a meta hoje do Acordo de Paris, a meta menos ambiciosa, né? A meta mais ambiciosa é 2 ou 3. Então, a gente tem aqui as NDCs mostrando que são insuficientes. Então, a gente precisa fazer algo a mais. Se o clima vai mudar, a gente precisa se adaptar, né? Prevendo isso, desde Quioto, nós já temos um mecanismo que chama Fundo de Adaptação às Mudanças do Clima, em que os países desenvolvidos, aqueles que têm contribuição histórica nas emissões mais elevada, fazem um depósito de contrapartidas, né? Depósitos milionários em dólares, e esse fundo fica à disposição para os países do anexo 1, que são o Brasil, os países em desenvolvimento, as pequenas ilhas que vão sumir com o aumento do nível do mar, para comunidades vulneráveis, países grandes de baixo desenvolvimento mais tardio. Então, o Fundo de Adaptação, hoje, ele é um fundo que tem 20 bilhões de dólares. E cada parte do anexo 1 pode tomar 20 milhões de dólares por ano. E eu sou servidor de carreira do Ministério do Meio Ambiente, e eu sempre me questionei, quanto dinheiro a gente já tirou desse fundo? Nenhum real. Dos quase 10 anos de existência do fundo, o Brasil não tomou nenhum real desse fundo, nenhum dólar. E aí eu fui pesquisar por que estruturalmente a gente tem isso, né? A gente teve um problema o ano passado e retrasado em Petrópolis, e a gente entrou em contato com a prefeitura do município. Na verdade, eles procuraram a gente lançou um sistema de projetos, e aí a gente foi atrás de acessar esse fundo. A dificuldade enorme, principalmente por conta da parte técnica. Primeira exigência deles é como é que eu justifico a vulnerabilidade. A gente está vendo que está caindo o morro, mas como é que eu justifico que isso é mudança do clima e que aqui eu tenho uma vulnerabilidade? Então, tem alguns critérios, né, que a gente identifica para produzir um material técnico que justifica a tomada de recurso internacional. Não só isso, a gente precisa saber onde estão as áreas de maior vulnerabilidade do país. São as áreas onde tem que dar preferência para a atuação. E aí a gente surgiu com a ideia
de criar uma plataforma que permitisse essa análise mais fácil, visual, e que toda a população pudesse acessar, porque a ciência ela pode ser muito complexa. E a nossa ideia é digerir um pouco a complexidade da ciência para uma linguagem mais simples, e eu vou tentar passar para os senhores e para as senhoras um pouco dessa metodologia que a gente desenvolveu. Uma inspiração nossa foi o Previsia, é uma plataforma super importante para previsão de desmatamento lá na Amazônia, lançada pela Microsoft também, um mapa de calor em Glasgow, na COP de 26, e a gente pensou, por que a gente não faz uma muito parecida, só que não para previsão, uma para saber o que a gente já tem de risco, de vulnerabilidade. Quais são os problemas que a gente já tem, né? Então a ideia é que o modelo não entregasse um mapa de calor, ele entregasse valores também, né? Salvar vidas, a gente conhecer quais são as vulnerabilidades para poder atacar o problema onde ele é mais caro. Resiliência e adaptação, ele traz comunidades com uma garantia climática, uma justiça social climática, de que ele vai ser atendido em caso de um desastre natural, que não foi culpa dele, provavelmente, está atingido a casa do cidadão, principalmente as pessoas de mais baixa renda. Fundos internacionais também precisam de input técnico. Para você fazer uma solicitação de um fundo internacional, eu preciso de uma justificativa, quando eu vou construir uma infraestrutura, seja ela pública ou privada. Mercado voluntário e mercado regulado também tem uma relação estreita com a adaptação às mudanças do clima. E a plataforma também visa entregar, além da imagem institucional, não só do governo, mas do país e das empresas, de todo mundo que apoia, ela visa entregar também qualidade de vida. Tá? Porque eu ter um ambiente resiliente e adaptado, eu entrego para as pessoas mais segurança, para que elas possam residir numa área fora de risco e uma área mais bem adaptada às mudanças do clima. Bom, gente, desculpa a figura, mas é um jeito de simplificar, né? Vamos pensar no modelo como um modelo de camadas, tá? Então, quando a gente pega um bolo, por exemplo, a gente tem várias camadas. A gente tem uma camada de baba de moça, uma camada de recheio, que tem abacaxi, tem noz. Então, quando eu vou morder esse bolo, eu sinto um pouco mais de abacaxi, eu sinto um pouco mais de noz. A distribuição não é 100% regular. E assim também é na Terra. Tá? A Terra é feita de camadas. Tá? Então, a nossa ideia era estudar essas camadas e ver qual que é o impacto que essas camadas podem causar em um desastre natural extremo. Tá? E por que eu uso a palavra extremo? Porque a nossa proposta aqui não é entrar em previsão climática ou entrar na parte de prevenção. A gente quer saber a vulnerabilidade específica para endereçar melhor e tornar as cidades e os ambientes, os sistemas, as regiões mais resistentes e resilientes. Então, a gente trabalha nessa camada pequena aqui, que é a atmosfera. Dentro dessa bolinha, a gente tem uma camada muito fina na Terra, que tem todas essas camadas do bolo também. Tá? Então, cada camada tem uma influência específica em um desastre natural. Essa daqui são fotos do litoral norte de São Paulo. Essa praia, se não me engano, é do Camburi. E a gente vê aqui, ó, antes era uma área com vegetação, mata nativa, coberta. E do lado a gente vê o que aconteceu quando você tem um volume de chuvas muito alto. O que isso significa? Essa área nunca caiu antes, porque ela nunca tinha recebido um volume absurdo de chuva que ela recebeu. De onde vem esse volume de chuva? É uma curva normal nunca registrada na história do país. Então, é um evento em decorrência de mudança do clima. Então, mesmo os ambientes naturais e preservados têm uma capacidade de suporte limitada para um desastre natural extremo. Então, aqui a gente tem o efeito, né, são áreas de planície e áreas de encostas. Então, a gente tem as duas partes aí sendo demonstradas, e uma região de vale. E a gente vê a rodovia sendo interrompida em vários pontos ali por conta de deslizamentos. Então, isso também é um efeito adverso da mudança do clima, que a gente consegue saber aonde tem áreas mais vulneráveis e áreas menos vulneráveis. Tá? Só com as características do terreno. Eu não preciso saber se vai chover ou não. Eu preciso só saber se aquele terreno é inclinado, se ele é plano, se ele está próximo de um corpo hídrico. Essa daqui é a emblemática 364. O governo federal tem um grande histórico com essa rodovia, porque ela foi concedida e na concessão tem uma previsão de alteamento, e essa previsão de alteamento ela não foi suficiente para mitigar esse problema. Tá? Então aqui a gente tem, historicamente isso aqui acontece a cada 3, 4 anos, e é recente. Isso tem acontecido a cada 3, 4 anos, de 10 anos para cá, antes não acontecia. Qual que é o problema dessa rodovia? Ela isola o Acre do resto do Brasil. Tá? Então ela pode gerar desabastecimento, ela pode atrasar com infraestrutura, com produtos e bens e serviços essenciais. Tá? Então, isso é um ponto que a gente consegue endereçar. Aqui é Rio Branco, mostrando também a camada social como ela é importante.
Tá? Aqui a gente vê o último alagamento que teve da semana passada, o nosso ministro esteve lá na região norte e nordeste do país acompanhando, o pessoal do Senad também, o Armin, o secretário Volney. Então a gente sabe que cada camada dessa tem uma relação com um desastre natural específico, um desastre extremo específico. Então a nossa ideia foi juntar todas essas camadas em relação a tudo que a gente tem na ciência, né? Pensar assim, qual que é a dinâmica de um desastre natural. Então a gente fez a apresentação vai ficar disponível, tá, com letrinha pequena de propósito. A gente fez um brainstorm grande, uma pesquisa grande de revisão bibliográfica, e a gente começou a entender a dinâmica do desastre natural extremo. Então aqui a gente listou algumas, se não me engano, são 30 camadas possíveis e mais ainda que a gente pode produzir para você ter um modelo de vulnerabilidade às mudanças do clima. Basicamente, para um modelo de vulnerabilidade às mudanças do clima, eu precisava só de 6 ou 8 camadas, considerando os critérios naturais e sociais. Então, os outros vão aprimorando a precisão do modelo. Então, lembrando lá que vulnerabilidade é diferente de risco, a gente não pode falar em risco agora, porque essa plataforma ela entrega vulnerabilidade. O risco é igual perigo mais vulnerabilidade. Eu preciso ter o maisinho ali, significa exposição. Se eu tenho uma região que é vulnerável, por exemplo, aquela que a gente viu de Camburi na foto, não quer dizer que ela vai cair a qualquer momento, não quer dizer que se der qualquer chuva ela vai cair. Mas eu tenho uma região vulnerável a um certo volume de chuvas. Se eu tiver o perigo, aí eu tenho risco. Aí eu vou trabalhar com previsões, alertas, preparação, mitigação. Então o perigo é o que pode acontecer, chuvas intensas, ciclones, furacões, depressões tropicais, ressacas de maré, secas extremas, e a gente pode listar uma série de outros desastres naturais, alagamentos, enchentes. Então o perigo é, se chover muito, pode acontecer isso junto com essas áreas de vulnerabilidade e aí gera o risco. Então a nossa ideia é atacar a vulnerabilidade. Então a gente começa com os outros 8 indicadores do programa. Primeiro é pluviometria, então a gente vê as curvas, as isoietas, vindas do site da ANO. O segundo é IDH, são bolinhas, porque o dado está georreferenciado por município. O terceiro são os tipos de solo da Embrapa, todos os dados são públicos. O quarto, lá em cima, mais verde e amarelo, está na escala, são as folhas da CPRM de declividade do terreno em graus, em porcentagem, desculpa. Embaixo, a gente tem o PIB per capita, que é muito importante para você entender a dinâmica de um desastre natural extremo. Embaixo a gente tem uma camada interessante, que é de profundidade da água em relação ao solo. Quanto maior a proximidade da água em relação ao solo, maior a vulnerabilidade desta região a um evento climático de pluviometria de chuvas. Ali em cima a gente tem a geomorfologia, que é a parte que a gente não enxerga da Terra, que são a formação geológica que está embaixo do solo e a camada de rochas que compõem aquela região. Então isso também gera os diferentes tipos de solo do Brasil, elas estão correlacionadas. E a gente tem, por último, a camada de dependência da agricultura. Tá? Gente, vocês estão vendo que a escala é totalmente diferente? Como que a gente junta tudo isso? Então é como se fosse um bolo. Como que você coloca o ovo, a farinha? São coisas diferentes. A gente precisa normalizar. Para normalizar, a gente vê, por exemplo, nas chuvas, aonde chove demais. Então tem uma vulnerabilidade mais alta. Aonde chove menos. Então tem uma vulnerabilidade um pouco... onde chove de menos também tem uma vulnerabilidade alta. Então o que está dentro da média tem uma distribuição mais normal. Aí a gente normaliza ponderando, pontuando. Então naquele quadradinho, no pixel, naquela minha camada da fatia de bolo, aonde eu tenho uma chuva muito forte, eu vou dar ponto 10 ou 9. Aonde eu tenho uma chuva média, eu vou colocar, dependendo do volume, de 7 até de 8 a 7. Onde eu tenho uma média dentro, alta, 8, 9, 10, muito alta, 7, 8, alta, 5 e 6, média, 3 e 4, baixa, e 1 e 2, muito baixa. Então, a gente normalizou o pixel, normalizou o valor da camada, tá? Então, essa normalização gerou mapas de calor. Então, cada mapa de calor desse agora está se conversando. Ele tem uma escala máxima de 1 a 10. Tá? Isso é muito utilizado em outros modelos fora do Brasil. Tá? Um deles é o modelo DRASC da EPA, que utiliza para vulnerabilidade de aquíferos e outras vulnerabilidades, também foi adaptado para outras vulnerabilidades. Então, a gente tem aqui uma escala que se conversa. E aí, como é que eu faço para produzir isso? Seguindo a analogia do bolo, a nossa ferramenta faz isso, né? A plataforma ela é automatizada nesse ponto. Ela joga essas camadas normalizadas, ela soma essas camadas de forma ponderada, e aí eu classifico na escala. Eu tenho uma escala classificada. E essa escala gera esse mapa de calor bonito que a gente enxerga aqui, que é o mapa final,
que é apresentado no modelo de vulnerabilidade às mudanças do clima, no MVMC. Então, aqui a gente tem o modelo, vou apresentar para vocês o que ele traz. Além daquelas camadas, a gente conseguiu dados de rodovias e dados da costa do mar. E a gente fez mais 2 modelos em paralelo, e eles são mostrados dentro da plataforma. O primeiro modelo é de elevação do nível do mar, ele considerou os cenários do IPCC. Então, dentro da plataforma, a gente pode selecionar 2 camadas, que são o aumento do nível do mar de meio metro de altura, 3 camadas, na verdade, 0,8 e 1 metro de altura, que são os piores cenários previstos pelo IPCC até 2100, tá? Com previsão de ser adiantado, isso dependendo do ritmo de aumento da temperatura média global. Então, a gente pode enxergar visualmente quais municípios vão ser alagados, quais praias vão ficar encobertas. A gente consegue ativar essa layer, essa camada, e enxergar no mapa, inclusive com o mapa de fundo, que a Microsoft nos cedeu da Bing, o acesso à plataforma, para a gente poder acessar e ver especificamente aonde essas áreas vão ser inundadas. A gente fez o de rodovias também. A gente pegou a malha de rodovias do DENIT, disponível no CINIR, da ANA, e aí a gente fez a elevação, não do nível do mar, mas a gente calculou a vulnerabilidade dessas rodovias em relação a deslizamentos. Então, rodovias muito próximas a encostas com declividade superior a 30% têm uma vulnerabilidade maior a deslizamentos. E rodovias próximas de corpos d'água, de massas d'água, aí a gente fez um corte de 10 km², para não pintar todo o mapa do Brasil de vermelho. Então, a gente fez um corte de 10 km², onde você enxerga quais trechos da rodovia podem ser inundados ou interrompidos em virtude dos desastres climáticos extremos. E aí, se a gente observar, dentro do modelo, lá no canto direito superior, próximo a Porto Velho, a gente vê aquele trecho do Rio Madeira. E o modelo ele pinta especificamente aquele trecho que sempre alaga quando a gente tem eventos climáticos anormais, que não estão tão anormais assim. Eles estão entrando numa curva de normalidade, tá? Por conta de terem recorrência muito forte. Aqui a gente tem a das encostas, talvez não dê para ver direito, mas quem estiver em casa acompanhando a transmissão consegue, né? A gente tem pintado de vermelho, bem discreto ali, as regiões mais próximas a declividades maiores, e a gente fez um teste de correlação com os eventos climáticos extremos dos últimos 10 anos, e a correlação ela foi muito forte. Tá? A probabilidade estatística do modelo acertar um deslizamento em caso de evento climático extremo de regiões vulneráveis foi de 0,99, 999, o pezinho dos estatísticos que acompanham a gente. Então a probabilidade é muito alta, tá? de um evento climático extremo acontecer, e essas áreas onde estão pintadas de vermelho, se for um evento climático extremo de fato, serem interrompidas por conta de deslizamentos. Então essa é a plataforma, eu gostaria de apresentar para vocês, eu vou passar rapidamente, né, pelo layout dela, mas fiquem à vontade, ela já está funcional, tá? Ela está 100% online já disponível, com a metodologia já publicada. A gente tem um Saiba Mais aqui em cima, todos os indicadores que a gente usou, a gente agregou ali os sociais, tá? A gente tem aqui um modelo, então a gente pode navegar dentro de modelos, são os modelos que são gerados. Então, gente, hoje eu tenho 8 camadas. Eu posso colocar mais? Posso. Quantas camadas eu quiser. Eu preciso ajustar a escala. E a escala tem uma metodologia de ajuste. Eu posso ajustar a metodologia de ajuste da escala? Pode. Se a gente identificar que precisa de alguma outra metodologia de escala melhor, a gente consegue ajustar. Então, a ferramenta que nos foi cedida tem um potencial muito grande de adaptabilidade. Então, e a gente adaptar, inclusive, a ciência que está por trás dela. Então, a gente pede contribuições dos outros órgãos. A gente tem mais de 30 indicadores previstos e mais um monte que a gente pode pensar também. Outros órgãos, os estados e municípios podem ajudar também fornecendo dados mais precisos. Então, órgãos que tenham dados mais recentes, de solos, por exemplo, a gente não conseguiu com uma precisão muito boa, mas a Embrapa tem, o arquivo é pesado, a gente consegue fazer a transformação. Então, outros parceiros precisam ser trazidos para a gente. E aí a ideia é que a plataforma tenha uma governança comunitária no governo brasileiro, uma governança mais ampla dentro da política de clima brasileira, tá? Então aqui a gente tem um painel, como foi mostrado para vocês no vídeo. Dentro desse painel a gente consegue aplicar os filtros. Esses filtros são variáveis, eu posso mandar imprimir, exportar o Excel. Então, a hora que um tomador de dinheiro internacional, de recursos internacionais, de fundos, for propor um projeto, ele pode tirar um print, né, tirar um screenshot lá da tela do mapa do município dele,
mostrando quais são as regiões que ele vai fazer intervenção, mostrando qual a vulnerabilidade específica que ele quer atacar. Ele pode colocar qualquer um dos layers ali ativados e ele pode fazer uma solicitação calcada em base científica, em base metodológica e usar esses dados para conseguir acessar esses fundos internacionais. Bom, gente, desculpa se eu falei rápido demais, se eu pulei alguma coisa, mas é isso, agradeço demais o time inteiro da Microsoft, o time da Elo, os outros ministérios também que nos apoiaram, o Ministério das Cidades, o Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente consultou também os colegas. Então essa é uma plataforma que ela não foi construída a 2 mãos, foi construída a 100 mãos. Tá, a gente quer que tenha mais 1000 mãos aqui em cima dela. A gente torna ela pública, a metodologia está pública, todos os dados brutos estão públicos dentro do paper, para que ela seja realmente utilizada e ela seja melhorada, aprimorada, que a gente tenha mais precisão e tenha mais dados dentro dela. É uma iniciativa, assim, é um passo pequeno para o governo, mas é um grande passo para a gente conseguir caminhar em sentido de melhorar a adaptação às mudanças do clima. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos os convidados também, do pessoal que está acompanhando pela internet. E a gente está à disposição lá no Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional para dirimir as dúvidas. E a gente tem um canal de contato também da própria plataforma, tá? climadapt@integração.gov.br e o meu contato do Ministério é paulo.toledo@mdr.gov.br. Obrigado e boa noite a todos. Muito obrigada pela apresentação, Paulo. E nesse momento, passamos a palavra para a presidente da Microsoft Brasil, Tânia Cosentino. Boa noite. Prazer enorme estar aqui e começo agradecendo a Betânia por nos receber aqui na casa do INAP, um grande parceiro nosso em inúmeros projetos de inovação e para apoiar aqui toda a parte da administração pública. Também saúdo a mesa, os colegas aqui da mesa e o ministro Valdez Góes e agradecer também ao ministro e à sua equipe pela parceria. Parabéns, Paulo, pelo trabalho realmente incrível, um projeto que nos motiva muito e de um tema que tem muito a ver comigo. Eu sou conectada, apesar de não ser uma especialista no meio ambiente, sou conectada com esse tema há muitos anos e muito me preocupa o tamanho do desafio que nós temos pela frente. O Paulo mostrou bem que limitar o aquecimento global, limitar o aumento da temperatura do planeta a 2 graus é um desafio enorme que nós não seremos capazes de entregar uma resposta sem cooperação do setor público, privado, academia, ONGs e também sem contar com a tecnologia. Então, eu fico feliz de ver hoje que a tecnologia e a inteligência artificial ela é capaz de resolver equações que até há pouquíssimo tempo a gente não tinha respostas. E a Microsoft ela vem investindo muito nisso, primeiro porque nós constatamos, e aí temos também referências, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial, que de forma recorrente anuncia mudanças climáticas e as consequências das mudanças climáticas como os maiores riscos para os negócios da nossa era. Isso já há alguns anos o World Economic Forum vem repetindo isso. Então, fico feliz de ver que a Microsoft ela olha para o tema e desenvolve ferramentas para a gente buscar respostas aqui, para que, como o Paulo falou, a gente não vai acabar com o planeta, a gente vai acabar com a vida humana no planeta num espaço de tempo muito curto. Então, como que a Microsoft vê o tema ambiental? Primeiro, cuidando dos nossos próprios impactos. Então, nós temos um compromisso de reduzir as nossas emissões de carbono, negativar até 2030 e negativar as emissões históricas até 2050. Nós temos o compromisso de ser net positivos em água até 2030, não só olhando o nosso próprio consumo, mas também trabalhando com parcerias para levar água potável para a população ou comunidades próximas das nossas operações. E temos o compromisso de resíduo zero até 2030. E aqui também apostamos na inovação tecnológica, porque nós estamos falando não só de embalagem, do que é convencional, mas a gente está falando aqui em lixo eletrônico, considerando o grande movimento da nossa sociedade, da nossa economia para a transformação digital. Por um lado, a gente obtém uma série de benefícios, por outro lado,
a gente aqui acaba promovendo bastante lixo eletrônico. Então, como que nós vamos endereçar esse problema também? Através de muita tecnologia. Então, num primeiro pilar, a Microsoft olha para o seu próprio impacto, e aí tentamos fazer jus à licença social e ambiental que temos para operar. Um segundo pilar é desenvolvendo inteligência artificial e ferramentas para ajudar as empresas do mercado nacional, empresas do mundo inteiro, a mitigarem os seus impactos. Começa medindo, a gente não gerencia o que a gente não mede, então começa medindo, desenvolvendo programas, reportando, e nós temos aí muitas ferramentas nesse sentido. Uma delas é Cloud for Sustainability, ou nuvem para sustentabilidade, que é uma ferramenta que ajuda as nossas empresas a tirarem os dados de diferentes silos, e através aqui, primeiro obtendo os dados, a gente consegue gerar insights para ajudar as empresas na sua jornada, e também a gente consegue mensurar o resultado de diferentes programas para redução das emissões. E o terceiro pilar que a Microsoft atua é disponibilizando inteligência artificial, disponibilizando poder computacional para a sociedade. E o ClimaDapt ele entra nesse grupo, onde a gente consegue levar a nossa inteligência para a gente poder fazer o melhor uso dos dados. O que o Paulo apresentou para a gente, ele é complexo. Vocês viram, nós falamos em padronização de dados, um grande volume de dados vindos de fontes muito diferentes. Então você captura esses dados, você normaliza esses dados e você consegue fazer uma análise aqui desse volume imenso, e isso te ajuda na tomada de decisões. O Paulo também comentou que a ferramenta ClimaDapt é baseada numa ferramenta Previsia, que foi uma ferramenta lançada pela Microsoft Brasil há exatamente 2 anos, onde nós monitoramos a floresta amazônica e cruzamos com dados econômicos e demográficos e conseguimos identificar áreas de maior probabilidade de desmatamento. Então, isso nos permite atuar, e aqui no caso da Previsia, com 80% de assertividade, e cooperar com o setor público na prevenção do desmatamento. Então, é muito melhor do que corrigir, muito melhor é prevenir. Esse foi um projeto muito bacana que fizemos junto com o Amazon, junto com o Fundo Vale, e já temos aqui resultados cooperando com o governo do estado do Pará, que é uma área extremamente vulnerável e com risco de desmatamento, e a gente pode cooperar com o Ministério do Meio Ambiente, secretarias do meio ambiente, com diferentes órgãos, de novo, para trabalhar na prevenção. Uma outra ferramenta que lançamos no ano passado foi o Flumes, também em parceria com a Vale, onde nós, através de imagens de satélites, monitoramos resíduos em rios. E aqui conseguimos identificar operação de mineração ilegal. De novo, conseguimos trabalhar também na mitigação de algo que é bastante complexo. E agora, estou super orgulhosa de poder lançar o ClimaDapt. Fico feliz de poder cooperar com o Ministério. Então, obrigada mais uma vez, ministro. E coloco aqui a Microsoft, que está no Brasil há 34 anos, com um compromisso real de desenvolvimento da nossa sociedade, da nossa sociedade, da nossa economia, enquanto a gente preserva o meio ambiente. Então, a ferramenta já foi apresentada pelo Paulo, não preciso falar dela, que não vou falar com melhor competência do que ele, mas a importante da mensagem que eu deixo aqui é que, sim, é possível produzir e preservar. Essas duas palavras não são incompatíveis. O Paulo também mencionou, não tem planeta B, então a gente tem que atuar agora para preservar o nosso planeta, e é possível, sim, a gente preservar o meio ambiente e acelerar o desenvolvimento econômico do Brasil. Então, fico feliz de poder contribuir com esse projeto. Espero que a sociedade use, porque, como o Paulo falou também, isso está disponível para a sociedade, para a academia, para o setor público e para o setor privado, para a gente cooperar e para a gente poder entregar uma situação muito melhor para as populações que vivem em área de risco. Eu sou do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, e vivemos recentemente o desastre na região do litoral norte, mas infelizmente isso acontece todos os dias em diferentes partes do Brasil. E sim, é possível evitar esse tipo de situação, de novo, garantindo um melhor serviço à nossa população, uma melhor qualidade de vida à nossa população,
enquanto garantimos o crescimento econômico. Então, eu agradeço mais uma vez e tenho muito orgulho de estar aqui com a oportunidade de apresentar essa ferramenta e espero que a gente possa continuar colaborando e trazendo essas novidades aqui na ENAP, que está sempre com a gente nessa parceria. Obrigada, boa noite. Muito obrigada, senhora Tânia Cosentino. Com a palavra, o secretário de Governança Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Rogério Mascarenhas. Boa noite a todos os presentes, né? E gostaria de assim, algumas palavras aqui em nome da ministra Esther, que cumprimenta o ministro Claudete Góes e a presidente da Microsoft, né, Tânia Cosentino, e aos meus colegas de mesa, e principalmente assim destacar, né, eu tenho já algumas interações, né, na área do governo digital com a Microsoft. Eu acho que assim essa parceria de fato se demonstra muito exitosa nos projetos aí que eu tenho passado, né. Eu acho que a gente está diante de uma questão que é sensível e é cara a todos nós, né. Eu acho que a gente tem uma oportunidade, né, estão surgindo oportunidades da gente reverter um quadro, né, muito crítico, e eu acho que quando a gente se depara com iniciativas, né, ministro, como essa, a gente vê alguma luz aí no fim do túnel, que eu acho que é muito importante, né. E eu acho que também possibilita que outras questões sejam endereçadas, né. Quando a gente discute lá toda essa questão do governo digital, como é que a gente pode melhorar a vida do cidadão, eu vejo uma clara oportunidade da gente preservar vidas, da gente ter uma política proativa, entender, às vezes, até questões de benefício, questões de algumas restrições que a gente possa impor a fenômenos, né, catastróficos como esse está aí. Então, eu parabenizo mais uma vez a iniciativa, de fato, uma iniciativa bastante consistente, né, que pode ajudar em muito aí. Parabéns. E eu acho que assim, essa parceria é uma questão que a gente tem que sempre estar enaltecendo, né? Muito obrigado, então. Muito obrigada, senhor Rogério Mascarenhas. Agora, com a palavra, a secretária nacional de Mudança do Clima, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ana Toni. Muito obrigada, um prazer estar aqui nessa tarde. Não, parabenizo a iniciativa do Ministério de Desenvolvimento e Integração Regional. Agradeço o convite, ministro. Muito bom também estar aqui na Casa da ENAP, muito conhecida a ENAP, não conhecia aqui o prédio. Então, Betânia, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa do Ministério, Paulo, Microsoft, que fizeram o lançamento aqui, estamos aqui na plataforma. O título do meu cargo é Secretária Nacional de Mudanças do Clima, como foi mencionado. Mas, como vocês percebem, nós temos aqui muitos secretários, secretárias, coordenadores de mudança do clima. O tema de mudança do clima não fica mais só num lugar. O tema de mudanças do clima está em toda a esplanada, em todos os ministérios, exatamente como foi pensado, colocado. É um tema transversal, é um tema de responsabilidade de todos, logicamente na Secretaria, no Ministério do Meio Ambiente, com a ministra Marina Silva, temos aí a responsabilidade de ajudar na coordenação, junto com todos os outros ministérios, mas a boa notícia é que o tema de mudanças do clima está em todos os lugares. Caiu a ficha, percebemos que não é um tema do futuro. Infelizmente, estamos vivendo uma emergência climática. Acho que os dados que trazem a plataforma deixam isso muito, muito claro. E acho que é responsabilidade de todos nós de preservar, primeiramente, a vida, sabendo dos dados, sabendo o que podemos fazer, a responsabilidade que temos todos, e todos, não só no governo federal, nos governos estaduais, municipais, logicamente setor privado, sociedade civil, todos, de preservação da vida quando a gente sabe
sabe do tamanho da encrenca e o que está à frente dos nossos olhos. O último relatório do IPCC, que foi lançado agora recentemente, o AR6, a síntese do AR6, deixa absolutamente claro, e assim, não falta mais dados, né? Os dados estão aí para todos nós vermos, e deixa muito claro que a gente ainda tem uma chance de não deixar um planeta razoavelmente habitável, razoavelmente, mesmo sabendo que vamos ter que adaptá-lo. Mas essa janela de oportunidade, ela está se fechando. Então, ela está se fechando, o que significa que a gente vai precisar da ajuda de todos. Tecnologia vem para nos ajudar, vem para mostrar que os dados a gente tem, sabe aonde a gente pode atuar. Tecnologia vai ser sempre muito bem-vindo, mas a gente vai ter que dar um passo além da tecnologia, que são mudanças de hábitos também, onde é mais difícil. A gente sabe que as mudanças de hábito, mais uma vez, tecnologia pode nos ajudar também nas mudanças de hábito. E acho que o que a plataforma, de uma maneira muito fácil das pessoas perceberem, mostra que não só aonde estão os maiores perigos, acho que essa obrigação da gente colocar muita ênfase na política de mitigação, que é uma política de prevenção, e não é imposta a nenhum de nós, é para a sobrevivência, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter que colocar tanta ênfase como na política de adaptação. Então, da Secretaria de Mudanças do Clima no Ministério de Meio Ambiente, nos cabe, acho que, entre muitas coisas, mas duas em particular. Logicamente, a área de execução. No caso brasileiro, a gente sabe que temos uma responsabilidade em acabar com o desmatamento, e o desmatamento é onde tem a nossa maior emissão de gás de efeito estufa. Então, temos essa responsabilidade e, como foi colocado, temos dados, estamos vendo onde é que está acontecendo, já temos sistemas, então vamos utilizá-los, vamos assegurar que penalizar quem precisa e beneficiar quem está fazendo a coisa certa, que isso é uma obrigação de todos. Então, essa é uma obrigação. E a segunda, que eu acho que cabe como secretaria do Comitê Interministerial de Mudanças do Clima, que é presidido pela Casa Civil, nos cabe agora coordenar. Já estão em diversos ministérios iniciativas belíssimas, como o do Adapta Clima. Agora, o nosso papel é ter um plano coerente, ter um plano de mudanças do clima lastreados em planos setoriais robustos, de energia, de agricultura e, obviamente, de adaptação. Mas, acima de tudo, eu acho que agora estamos num momento não mais só de fazer o plano que temos que fazer, mas temos que começar a implementar o mais rápido possível. E, para isso, a gente precisa dos meios de implementação, e acho que essa plataforma é um dos meios de implementação. Obviamente, recursos, mas também governança, também coordenação, também créditos e outros benefícios. Então, da nossa perspectiva, estou aqui com o nosso diretor, Aloysio Mello, que sei que já trabalhou também bastante nesta área de adaptação, ali com o Semadem, é o nosso diretor de política climática, agora começar a fazer os planos setoriais e, acima de tudo, pensar nos meios de implementação e implementar. Temos urgência, vamos sempre lembrar que estamos no meio de uma emergência climática, então é responsabilidade de cada um de nós. Agradeço muito o convite e parabenizo, e tenho certeza que vamos trabalhar, como já estamos trabalhando, muito em uma colaboração muito forte. Obrigada. Muito obrigada, senhora Ana Toni. Com a palavra, a secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcia Cristina Bernardes Barbosa. Boa noite a todos e todas. Gostaria de começar saudando a nossa anfitriã Betânia Lemos e saudar igualmente o ministro e, em nome dele, saudar todas as autoridades. A ministra Luciana Santos manda um abraço para todos e todas, dizendo que estamos a bordo, estamos na mesma página com relação
à questão do clima. A questão do clima tem sido central no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, com uma visão muito focada no desenvolvimento do conhecimento e o conhecimento de fronteira. Nós precisamos ter mais ciência para poder abarcar esse tema. Uma das atividades que o Ministério tem desenvolvido nessa questão é a produção da comunicação nacional que é entregue à Convenção do Clima. Vou escrever uma comunicação nacional, que é um conjunto de dados, não parece ser uma coisa muito científica, mas o é. Nós envolvemos mais de 400 especialistas, porque a gente não pode entregar um dado que não seja um dado creditado, referenciado e confiável. E que quem conhece dados sabe que tem muita ciência em entregar o dado adequado. Nós já estamos na 5ª rodada desse documento e pretendemos continuar fazendo essa análise. Além disso, nós temos outras atividades, que é o Sirene, que é um sistema de registro de emissões nacionais. Nós precisamos saber quanto a gente está emitindo, controlar e monitorar. Também temos o Simulador Nacional de Políticas Setoriais de Emissão. A grande pergunta é, as políticas que são desenvolvidas pelo governo federal, pelos estados, pelos municípios, que impacto tem? E tem muita ciência em mensurar o valor e quanto impacto tem uma política. Depois nós temos a nossa Rede Clima. A Rede Clima é uma rede extensa de pesquisadores que abarcam analisar uma série de questões, desde a saúde pública, que está relacionada com o clima, até a gente monitorar o futuro do planeta. Nós estamos lançando na Amazônia torres enormes que cobrem partes da floresta, pequenas partes da floresta, e que essas árvores recebem um CO2 do futuro. Então, estamos mostrando qual é o futuro que esse pedaço da floresta vai ter no momento em que as emissões forem muito altas. Porque se faz isso para identificar os desafios que teremos, porque com certeza, apesar da gente estar lutando para não chegar nesse cenário, nós temos que estar preparados e preparadas para esse cenário que pode estar batendo na nossa porta. Aprendemos recentemente com a pandemia o que é estar despreparado, despreparada para algo que veio e consumiu o planeta. Então, temos sim, também estar preparados e preparadas para esse futuro. Finalmente, nós temos o Adapta Brasil, que é uma plataforma que consolida, integra e dissemina informações. Estou segura que agora, com o Clima Adapta, esse será um novo instrumento que irá dialogar diretamente com os instrumentos que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação tem desenvolvido, e eu vejo como parceria potencial, possível e necessária para desenvolvermos algo que não seja cada ministério e cada setor desenvolvendo a sua ferramenta, mas estarmos dialogando de forma transversal, interministerial, para a gente resolver essa questão tão contundente para o Brasil, que é a questão do clima. Tão contundente para o Brasil e onde o Brasil se torna protagonista. À medida que a gente conseguir olhar e resolver esse problema, nós vamos estar carregando o mundo junto com a gente. Mando um grande abraço da nossa ministra e parabéns pelo Clima Adapta. Muito obrigada, senhora Márcia Cristina Bernardes Barbosa. E, neste momento, passamos a palavra para o secretário nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do MDR, Eduardo Tavares. Bom, pessoal, primeiro gostaria de cumprimentar também a nossa anfitriã, né, a presidente Betânia, da ENAP, que já iniciou aí os trabalhos com uma série de oportunidades e provocações, né, para a gente cada vez inovar mais no âmbito da administração pública, né, isso é importante, essa busca nossa constante pela inovação. O nosso ministro, Valdez, em nome dele, estendemos cumprimentos a toda a equipe, tá? A secretariana do MMA, que é a coordenadora da agenda, né, de mudanças climáticas, né, a secretária Márcia, né, do MCTE, nossa vizinha lá do Bloco E,
o secretário Rogério, que a gente gostaria muito também de ser o nosso hospedeiro, ou seja, a ideia é que essa plataforma, que é uma plataforma robusta, possa efetivamente ser compartilhada, tá, com todos os ministérios, ou seja, é uma agenda transversal. E a ideia é que tanto o governo federal, os governos subnacionais e a população possam se apropriar cada vez mais dessa ferramenta que foi feita para uma série de aplicações, né? Ela está sendo apresentada principalmente pela questão da vulnerabilidade climática, mas a gente sabe, e nessas rodadas que a gente tem feito aí com os vários ministérios, das potencialidades, por exemplo, da gente integrar vulnerabilidades, por exemplo, de segurança hídrica. E aí pensar, por exemplo, em programas que a gente tem sendo desenvolvidos no Ministério por outras secretarias. A secretária Adriana está com a gente aí, por exemplo, o relançamento do Água para Todos, segurança hídrica para consumo, para uso humano, para perímetros irrigados, enfim, por uma série de agendas transversais que estão dentro e fora do Ministério, que estão dentro e fora do governo federal e dos entes subnacionais e que têm interesse, inclusive, da iniciativa privada dessa grande economia nacional que a gente quer, sim, ver cada vez mais unida, cada vez mais fortalecida, né? Gostaria também de cumprimentar e agradecer a presidente Tânia. A gente, de certa forma, não só agradecer, mas trazer um exemplo concreto de como a iniciativa privada, as grandes empresas podem contribuir de forma concreta para os desafios da administração pública e do nosso país. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, grandes corporações, né, fazendo ações nos grandes centros, né, e a gente não consegue levar essa ajuda para o ponto mais distante lá, né, para o Rio Branco, para os rincões, por exemplo, no Nordeste, para os rincões do Sul, do Norte e todo o Brasil. E essa é uma ferramenta que entrega isso, que pode entregar isso, né? Então, agradecer e, de certa forma, convidar para que a gente possa continuar fazendo essas parcerias estruturantes, ou seja, essa agenda nossa, ela só inaugura um trabalho muito grande que a gente vai ter que fazer, um trabalho de teste da ferramenta, um trabalho de pesquisa muito grande, de aproximação da academia, dos pesquisadores, do usuário do serviço público, né, e do elaborador de políticas públicas que está num momento muito estratégico, ou seja, a gente entender a diretriz presidencial e do novo plano de governo de efetivamente buscar a transversalidade e união na elaboração desse PPA, que está saindo, vai ser elaborado agora, para que a gente possa pensar nesses próximos 4 anos, nesses próximos 8 anos, a gente está aí, falava em ODS em 2030 está aí, né? Então, estamos muito perto. Eu acho que a secretária colocou muito bem essa questão da emergência climática que a gente vive e da oportunidade, de certa forma, que a gente tem, sim, de aproveitar toda essa inteligência instalada, essa sinergia, para a gente entregar cada vez mais, né? Cumprimentar a nossa equipe, tá? Não poderia deixar de agradecer, tá, o Denilson, enfim, toda a equipe, e principalmente aí o nosso grande Paulo, aí, que foi um guerreiro, tá? Cumprimentar também a Lúcia, tá? Que foi nossa parceira na época do consórcio da Amazônia Legal, a gente estava lá no lançamento do Previsia, e essa plataforma tem uma coisa adicional, presidente, que a gente gostaria também de agradecer, né? Os subnacionais, eles reclamam muito da dificuldade de acessar recursos internacionais, né? E a diretriz das cooperações é justamente entregáveis, ou seja, a cooperação não é destinada à transferência de recursos diretos para políticas públicas, mas construção coletiva de soluções. A gente tem, por exemplo, o Tesouro Americano com a gente também, que funciona com cooperações nesse sentido, mas é muito importante essas cooperações, porque isso abre espaço, e essa plataforma inaugura isso aí, abre espaço para uma ferramenta que pode efetivamente ajudar os entes a acessar os fundos internacionais, e aí por isso talvez a gente explique um pouco por que a Secretaria de Fundos e Instrumentos Financeiros está lançando aí em conjunto aí com os demais ministérios uma plataforma chamada ClimaAdapt, né, para vulnerabilidade climática em todo o Brasil. Então, é justamente por isso, ou seja, a ideia é que a gente possa ser mais um usuário, mais um contribuinte, mais um colaborador nessa grande rede que vai ser coordenada aí, pelo MMA e pela Casa Civil,
mas contribuindo também para que a gente possa fortalecer a capacidade dos subnacionais para acessar recursos de fundos internacionais e inclusive de recursos nacionais, ou seja, a ideia é que a gente possa, cada vez mais, a gente tem aí o Fundo de Desenvolvimento da Estrutura Regional Sustentável, que está voltado aí para estruturação de soluções de PPPs, concessões, e aí uma agenda também muito transversal, resíduos sólidos, saneamento, enfim, uma série de iniciativas, perímetros irrigados, enfim, uma série de iniciativas que a gente tem trabalhado no âmbito da Secretaria, dentro e fora do Ministério, e que podem, sim, beber dessa grande ferramenta que está sendo entregue para a população, para a administração pública e para a comunidade acadêmica. Então, agradecer a todos, dizer que a gente está, assim, reiterando as palavras do Paulo, à disposição lá na Secretaria e no Ministério, para cada vez celebrar mais parcerias, tá? Ou seja, a orientação do nosso ministro, né, a orientação do presidente tem sido essa, fortalecer, ampliar, intensificar as parcerias, para que cada vez mais a gente possa entregar mais para a população, entregar mais para a nossa economia, para a administração pública e para o planeta. Então, muito obrigado a todos. Utilizem a ferramenta, por favor, e vamos aí para as próximas etapas aí desse grande projeto. Obrigado. Muito obrigada, senhor Eduardo Tavares. E, neste momento, o ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e a presidente da Microsoft Brasil, Tânia Cosentino, assinam o primeiro termo de aditamento ao Acordo de Cooperação Técnica. O termo, o objetivo é estabelecer cooperação das partes para permitir o desenvolvimento de solução tecnológica sob a forma de plataforma virtual, com mapa interativo e Power BI para a agenda de adaptação à mudança de clima. Este aditamento visa formalizar a disponibilização de crédito da Microsoft Azure. Como testemunhas assinam, pelo MDR, o diretor de parcerias com o setor privado, substituto, Paulo Toledo, e pela Microsoft, o diretor nacional de tecnologia, Ronan Damasco. Com a palavra, o ministro de Estado da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Muito bem. Bem, primeiro cumprimentar a todos e todas, agradecer carinhosamente a presença, o engajamento, o comprometimento nessa agenda que deve ser
é prioridade para todos nós brasileiros, compromisso com o Brasil e com a comunidade mundial. Então, quero agradecer a todos e todas, cumprimentar carinhosamente a nossa anfitriã, que é a Betânia Lemos, presidente da ENAP. Já tive a oportunidade de conhecer vários ambientes, vou voltar outras vezes. Devemos ampliar essas parcerias. Tá? Cumprimentar carinhosamente a presidente da Microsoft no Brasil, Tânia Consentino, a secretária nacional de políticas, de programas e estratégias do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcia Cristina Bernardes Barbosa. Cumprimentar também a secretária nacional de Mudanças do Clima, do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Ana Toni. O secretário nacional de Governança Digital do Ministério da Gestão e Inovação do Setor Público, Rogério Mascarenhas. E, carinhosamente, a nossa equipe do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, em nome do Paulo Toledo e do Eduardo Tavares, diretor e secretário nacional de fundos. Espero que não tenha esquecido ninguém da mesa. Mais uma vez, cumprimentar os senhores e as senhoras. Eu queria, assim, antes, marcar aqui na minha fala, não como lembrete, né, mas uma afirmação mesmo, o compromisso do presidente Lula com essa agenda. E é um compromisso histórico, certo? É um compromisso ao longo da sua própria vida, como militante e como governante. E mais recentemente, nessa última campanha, tanto durante os debates, quanto durante o discurso de vitória, depois o discurso de diplomação, o discurso de posse, no Congresso e no Palácio, o compromisso inarredável com a agenda climática. E talvez um dos principais atos dele, dos primeiros atos, está manifestado esse compromisso do presidente Lula. E quando eu falo histórico, porque ao longo da história, já dele no governo, a agenda no que diz respeito à prevenção, proteção e defesa civil, mitigação, prevenção, esteve presente nas políticas públicas, como também os desafios de construir marcos, né, legislação. Foi ali que surgiu grandes investimentos transversais, na época em torno de 18 bilhões de reais em ministérios mais diversos, para que a política de proteção, de defesa civil e também de prevenção fosse uma constante dentro do governo. Por que não dizer que o Senad nasce aí, Semadem, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a própria política, o próprio Plano Nacional de Adaptação Climática, que é ali de 2015, 2016, construído ao longo dessa história. Então, assim, poderiam ser vários exemplos, ser signatário do Acordo de Paris, ser signatário do Acordo de Sendai, do Marco de Sendai, e isso tudo, ao longo dos últimos 6 anos, meio que foi desaquecido. Os investimentos foram sendo desmobilizados, os compromissos dessa agenda pelo Brasil, pelo governo brasileiro. Então, isso, eu não estou contando nenhuma história aqui, além da história verdadeira. E por isso que isso foi muito marcado durante o processo de eleição e retomado fortemente. Todas as visitas já internacionais que o presidente Lula fez questão de destacar 2 agendas muito fortes. A da defesa da democracia, porque em algum momento algum setor da nossa sociedade acha que pode desafiar essa conquista do povo brasileiro, que ainda precisa amadurecer muito, melhorar muito, mas não há sistema melhor que esse, onde os diferentes podem sim se organizar e disputar suas ideias, certo? E construir, né, soluções para o Brasil. E o compromisso com o clima, ele deixou muito claro isso nas agendas internacionais que fez e muito fortemente nos Estados Unidos. E não vai ser diferente em cada lugar do mundo que ele for. E isto não é só no discurso.
Se a gente for olhar para a política de proteção e defesa civil, o que estava previsto no orçamento de 2023, originariamente, para a resposta era R$25 mil. Quer dizer, só deixaram a rubrica orçamentária ali para saber que ali precisava botar algum recurso. Dado as articulações da PEC da transição, foi possível recompor parte, né? Parte, porque não é ainda suficiente para a resposta. Mas imagine com a quantidade de eventos que vem acontecendo desde 28 ali de dezembro, em São Paulo, mais precisamente em Araraquara, para cá. Né? Dezenas e dezenas de eventos. Temos hoje mais de 1.650 municípios em situação de emergência decretada e reconhecida já pelo governo federal, ou por falta de água ou por excesso. Então, imagine se não há uma providência ali ainda em dezembro por parte do presidente Lula, liderado por ele, junto com o Congresso Nacional, para que o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional hoje, através da Secretaria de Defesa Civil, não tivesse condições de dar resposta e da forma que a gente está dando, chegando nas primeiras 24 horas perante as autoridades locais, onde ocorre o evento, aos empreendedores, à sociedade civil, para ali construir, né, soluções de ajuda humanitária, de restabelecimento depois e de reconstrução. Isso tem sido indistintamente para todos os cantos do país. Vocês terem uma ideia, no Sul, nós estamos ajudando muito com antes operações que só eram vistas no semiárido brasileiro, que é a Operação Carro-Pipa. A gente está operando no Rio Grande do Sul com dezenas e dezenas de municípios com a Operação Carro-Pipa. Não com este nome, mas auxiliando, né, os municípios a levar a água para as pessoas. Então, acho que esse compromisso do presidente ele é muito forte. Quando ele empodera o Ministério do Meio Ambiente, com compromisso não só de meio ambiente, mas a autoridade climática, que está na transversalidade de quase 100% do governo, participando dos comitês mais desafiadores de formulação de políticas públicas, quando retoma o Fundo Amazônia fortemente, que nós lutamos 4 anos. Eu fui presidente do consórcio da Amazônia Legal durante 3 anos, 2019 e 20, o Flávio Dino presidiu 21 e eu voltei a presidir 22 até passar para o governador Helder. E lutamos fortemente com essa agenda para que fosse retomada. E foi um dos primeiros atos do presidente Lula, no primeiro dia de governo, retomar o Fundo Amazônia. Então, retomar os investimentos na proteção e defesa, recriar o Ministério das Cidades para que tenha uma agenda forte de programas habitacionais e que certamente grande parte pode ser priorizado demandas dirigidas para ir fazendo esse trabalho de mitigação e de adaptação, é uma demonstração clara. Retomar o PAC em Costas, que estava totalmente desmobilizados, municípios aí há 3, 4 anos sem receber um centavo de projetos do PAC em Costa. E talvez seja uma alternativa, em muitos casos, né, diminuir a possibilidade de vidas serem ceifadas, enfim, não só patrimônios, porque isso sempre é desafiador. Então, eu faço esse registro porque esta agenda aqui, do lançamento da plataforma Clima Adapt, ela se junta a todas essas iniciativas. Nós contratamos há um pouco mais de um mês atrás a PUC-Rio, que tem a responsabilidade de construir o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Quer dizer, temos a política, temos um sistema, mas estamos carentes de plano. E é necessário que todos se envolvam, né? Todos, sociedade civil, empreendedores, os agentes municipais, estaduais. Essa construção deve levar aí 1 ano e meio, né? Espero até que seja mais rapidamente construída, mas certamente nós teremos no próximo ano um Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil e que deve estar se comunicando com iniciativas como essas também. E, para encerrar, para não me delongar por demais, eu queria apenas fazer um destaque aqui. Eu
eu sou um crítico um pouco na vida pública. Eu sempre digo, eu aprendi há muitos anos na Escola de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que na política pública, demanda dirigida, demanda resolvida, gera outra demanda. E aí todos nós somos muito ávidos na política pública, no exercício da função pública, de sempre procurar saber o que não, levantar o que nos falta, né, para poder trabalhar. E raramente nos perguntamos o que fazemos com o que temos, né, com as condições que temos. Então, para mim, a política pública ela tem que ser sempre, né, seguida nessas duas direções. A gente nunca deve abrir mão de lutar por mais investimentos, mas revisitar sempre o nosso comportamento, as nossas atitudes e nos perguntar sobre o que fazemos com o que temos. E, para mim, isso aqui cabe muito bem. Nós precisamos retomar, e também esse é um compromisso do presidente Lula e de toda a sua equipe, os investimentos fortes, né, na academia, na pesquisa, na produção do conhecimento, na inovação. É fundamental isso, está aqui o Ministério das Ciências e Tecnologia altamente mobilizado nesse sentido, e a educação também, a retomada dos investimentos nas universidades federais. Então, isso aí é fato. Toda tentativa de desmobilização volta com o presidente Lula a mobilização por investir na produção do conhecimento. Mas é muito importante atitudes como essas. A plataforma ClimaAdapt, ela é uma demonstração clara que tem muito conhecimento produzido e, às vezes, disperso, e acabam sendo mal usados pelo formulador de política pública, pela sociedade civil e pelo empreendedor. Então, é necessário que a gente faça esse esforço. A transversalidade, a reunião das informações. Então, a mesma força que nós devemos empreender em buscar mais investimentos para aumentar, ampliar a produção do conhecimento, que ainda o Brasil é muito carente. A Amazônia nem se fala, né? Quantos desafios as pessoas não enfrentam lá, porque conhecemos pouco de Amazônia. Nós conhecemos pouco se investe em P&D na Amazônia. Agora eu acho que deve ser retomado o nosso centro lá de bioeconomia, né, o CBA. Talvez a gente consiga agora, com o presidente Lula, uma formulação de retomar isso na transversalidade com os institutos de pesquisa de todos os estados da Amazônia Legal brasileira. De repente, ali surgir grandes projetos de bioeconomia e uma série de outras iniciativas. Então, mas é pouco investimento. Então, temos que investir muito mesmo em P&D, investir muito na produção do conhecimento, em todas as regiões e na Amazônia muito mais. Mas o conhecimento todo produzido, se ele não estiver bem sistematizado, reunido, disponibilizado e de forma acessível às pessoas, porque a gente precisa, para enfrentar esses bons desafios, ter engajamento. Se não engajarmos, né, as pessoas lá embaixo na rede, fica aqui na academia, fica nas instituições que dominam e no nicho político muito alto. Então, é necessário a gente realmente sistematizar e dar linguagem acessível, porque senão a gente não engaja. E se não engajar o cidadão que está preocupado em resolver a situação diária ali dele, numa perspectiva de preocupação a médio e longo prazo, é muito difícil. A gente tem aí dados de toda a ordem, né? Nós nos orientamos até o momento, muito oficialmente, pelos dados do Ministério de Minas e Energia, do Serviço Geológico Brasileiro, que mapeou aí uns 14 mil lugares no Brasil, com 4 milhões de pessoas vivendo na classificação de altíssimo risco. Então, quando você junta milhares de pessoas vivendo numa situação de altíssimo risco no país, e essas mudanças climáticas desafiadoras, que aí não desafia mais só quem vive em situação de alto risco, é bom que se diga, né? A imagem que eu vi em Araraquara deve acender o alerta para a gente também nas soluções de engenharia, que há 10, 20 anos atrás resolvia muito bem a vida
em comunidade, né, em aglomerados urbanos que hoje já são desafiadas. Uma chuva além do que os modelos matemáticos previam para Araraquara, arrebentou 9 pontos da cidade. Em soluções de engenharia, que durante 15, 20 anos foi muito bem. Mas depois ceifou vida de pessoas. Então, de certa forma, não são só mais as pessoas que vivem identificadas em áreas de altíssimo risco que deve ser a nossa preocupação única com as mudanças climáticas. Ouvi do prefeito de Cruzeiro do Sul, como ouvi de vários outros prefeitos, a situação que aqui já foi dita. O que era sazonal ali, que tinha a cada 10 anos, que depois foi diminuindo para 7, as ocorrências, depois para 5, Cruzeiro do Sul vai para 3 anos consecutivos de enchente. Uma cidade no sul do Amapá, que a enchente durava 30 dias no ano, o último ano foram 3 meses. Então, em todos esses locais que nós formos prospectar, as mudanças estão numa velocidade que eu repito, né? Tanto que os índices de pluviométrico, as modelagens matemáticas não estão conseguindo nem prever, muitas das vezes, com a proximidade que poderiam. Acho que o que foi previsto pelos modelos lá no litoral norte de São Paulo deu mais que o dobro. E não foi diferente também em outras regiões, né? Então, não é falha da ciência, não. É que a velocidade das mudanças climáticas, a gente está ficando um pouquinho para trás já na produção desse conhecimento, dessa informação. Então, eu queria enaltecer aqui, reafirmar o compromisso de transversalidade. O protagonismo aqui não é de nenhum ministério, o protagonismo com a agenda climática deve ser do Brasil mesmo. O Brasil tem que assumir, ele tem condições para isso e tem que assumir para si e para as relações que constrói com outros segmentos no mundo. E aqui nós estamos, em nome do governo brasileiro, unidos com a iniciativa privada, com a sociedade civil, para que a reunião do conhecimento esteja a serviço de todos e que a gente lute para investir mais na produção de conhecimento que possam significar soluções mais rápidas para os desafios da mudança climática que aí estão postas à nossa frente. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Valdez Góes. Agradecemos a todos e a todas pela presença e está encerrada esta cerimônia. Convidamos para um coquetel que será servido no espaço varanda, no térreo. Excelente noite, muito obrigada.